Eu quero chamar aqui uma mulher linda, loira. Não que morena não seja linda, tá, gente? Mas ela é plena, ela é professora, ela é pregadora. Ela é uma bênção para nós, um presente de Deus, que é a Ariane. Ela vai trazer para nós a palavra nessa noite. E eu quero que você fale do seu canal, se divulgue, tá bom? Porque os vídeos me edificam, eu assisto na minha casa. Eu gostaria que toda a igreja também assistisse, porque eu sei que todos nós assistem coisas na internet, às vezes coisas que não traz nada de bom pra gente, não completa, não edifica em nada. E eu tenho certeza que o canal da Ariane vai te edificar. Amém? Fica à vontade. Boa noite, Lagoinha. Boa noite, gente. A igreja está tão bonita hoje, que o boa noite tem que ser tão bonito quanto vocês. Boa noite, Lagoinha. Boa noite. Amém. É sempre um prazer enorme estar aqui, compartilhando a palavra, compartilhando um pouquinho de Jesus com vocês, compartilhando um pouquinho do que Jesus colocou no meu coração. Como a pastora falou, eu tenho um canal no YouTube, o canal tem meu nome, Ariane Soares, Ariane com Y e 2 N's, Soares, e eu tenho um canal lá eu trago algumas palavras devocionais, são vídeos curtos, são vídeos de no máximo 10 minutos, e eu estou encerrando esse ano uma série onde eu falei sobre as mulheres da Bíblia. Eu comecei lá em Eva e vim falando uma por uma, e na próxima semana a gente encerra essa série, e no próximo ano a gente começa uma nova série de vídeos, que eu tenho certeza que também vai edificar muito a sua vida. Então, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e compartilhe, porque eu mesmo sou muito abençoada cada vez que eu estudo uma palavra para compartilhar lá, assim como eu sou abençoada cada vez que eu estudo um pouquinho da palavra para compartilhar com vocês aqui. Antes da gente ler a nossa palavra, que está lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 1, para quem não conhece, quero apresentar a minha mãe, que está sentada ali no cantinho. Minha mãe veio passar o Natal aqui comigo, não só minha mãe, mas meu pai, minhas irmãs, meus cunhados. Eles ficaram em casa, estão assistindo pela live. Acho que a gente fez um passeio hoje cedo, e quando eu vim para casa estava todo mundo morto. Estava um no sofá, um no quarto, outro no outro. Só a minha mãe que ressuscitou para vir comigo. Mas está todo mundo lá em casa acompanhando a gente. Vamos lá. João, capítulo 20, a partir do 1º versículo. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria
porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria, Maria. E então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele lhe dissera. Que passagem linda, gente, que passagem linda. As primeiras pessoas a terem notícia que a morte tinha sido vencida. As primeiras pessoas que viram a vitória. As primeiras pessoas que conseguiram enxergar a olho nu, que conseguiram enxergar a vitória de forma palpável. Elas foram as primeiras. Essa é uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia. Aquela que anuncia que a morte foi vencida. Aquela que anuncia que diante da maior batalha de todas, aquela que ninguém consegue vencer, teve um que venceu. Essa é a passagem que dá esse anúncio, e é a partir dessa passagem que nós tomamos conhecimento da maior vitória de todas. Uma coisa, alguns detalhes me chamam a atenção nessa passagem. A primeira delas é João. João se denomina nessa passagem como o discípulo a quem Jesus amava. A Bíblia fala aqui, o capítulo fala Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Essa era a relação que João tinha com Jesus. Certeza, convicção de que ele era amado. E só para começar, eu vou contar até 3. E eu quero que você diga o seu nome e diga aquela ou aquele a quem Jesus ama. Vamos lá? 1, 2, eu sou. Eu vou falar eu sou e vocês dizem o nome e segue. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou aquele a quem. Vamos fazer mais bonito? 1, 2, 3. Eu sou aquela. Exatamente. Se João podia dizer isso, você também pode, tá? Você tem respaldo bíblico para dizer. Eu tenho respaldo bíblico para dizer: eu sou Ariane, aquela que Jesus ama. Você tem respaldo bíblico para dizer isso. Eu sou fulano, aquele a quem Jesus ama. E João fez isso. João se declarava assim. João não era tímido para achar que não era amado. Então a primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é isso. É João, que se autodeclara amado de Jesus.
E aí ele fala que eles foram correndo, quase que uma competição, né? Maria vê o sepulcro vazio, não entra, corre até os discípulos, diz que o túmulo está vazio. Vem Pedro e João correndo, Pedro corre na frente, João passa à frente de Pedro, chega primeiro, sai, Pedro entra, sai, João entra, quase uma competição para ver quem é que tem a melhor notícia primeiro. E aí João entra, Pedro entra, sai, aí João entra, vê o sepulcro vazio, vê ali o lenço que cobria Jesus, né, o pano que cobria Jesus dobrado à parte. Aí a Bíblia fala que ele entra, ele vê o sepulcro vazio, ele viu e creu. Para o discípulo a quem Jesus amava, ver o sepulcro vazio foi o suficiente para ele crer. Ele não precisava de mais nada. A Bíblia fala, ele viu e creu. Alguns de nós somos assim, como João. A gente tem essa paz interior, a gente tem essa alegria, o mundo cai ao nosso redor, mas a gente está com um sorriso no rosto, parece que tudo vai bem o tempo todo, porque a gente viu o sepulcro vazio, e ver o sepulcro vazio é o suficiente. E Jesus sabe disso. Jesus sabe que para você, ver o sepulcro vazio é o suficiente para você entender a sua vitória. Você não precisa de mais nada. Jesus, ele entende a nossa individualidade. Para João, foi suficiente ver o sepulcro vazio. Para alguns de nós, é o suficiente ver o sepulcro vazio. A gente vê ele vazio, a gente se lembra dele vazio, e ali é o suficiente para você ter certeza da sua vitória. Você não precisa de mais nada. Alguns de nós nos parecemos com João. No entanto, a gente tem algumas reações diferentes. Afinal de contas, todo mundo estava sofrendo a mesma dor. Todo mundo estava sofrendo pela morte de Jesus. A dor era uma. Só que a dor era uma só, mas cada um reage à dor de uma forma diferente. Nós não reagimos à dor de forma igual. Cada um reage à dor de um jeito diferente. E a reação de João, a dor da perda de Jesus, a dor da morte de Jesus, a dor de ver Jesus crucificado no Calvário, a dor dele, para ele, foi o suficiente ver vazio. Só que, para Maria, não foi suficiente ver vazio. Maria, os discípulos voltou, foi embora, e aí lá no versículo, qual é o versículo? 11. Coloca o 11 de novo, por favor. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. João foi o suficiente. Ele viu o vazio, creu e voltou para casa. Maria não. Maria permaneceu ali, chorando. A dor de Maria era a mesma de João. Só que ela reagiu à dor de forma diferente. Ela sofria demais. Ela estava angustiada. Ela chorava. Ela tinha ido ali ao sepulcro aquele domingo de manhã cedinho para ungir o corpo de Jesus. E ela chega lá, a pedra está removida. Ela perdeu o chão. Ela, e agora? O que eu faço? Cadê o meu Jesus? Aonde foi que colocaram o meu Jesus? Alguém levou o meu Jesus de mim. O que eu faço sem ele agora? Maria era uma pessoa, talvez uma pessoa mais carente, aquele tipo de pessoa que precisa de atenção, aquele tipo de pessoa que ela precisa de um abraço para se sentir amada. Tem pessoas que são assim, elas precisam de um abraço para se sentir amada, elas precisam de uma mensagem no WhatsApp para se sentir cuidada. Algumas pessoas são assim. E a dor de Maria era a mesma dor de João, só que ela reagiu de forma diferente. E o que aconteceu? Para ela foi diferente. Jesus falou com Maria
dentro da necessidade dela. Para João foi o suficiente ver vazio, para Maria não. Vamos seguir um pouquinho? O 13. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Os anjos, né? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ali, eu não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não reconheceu. Deixa aí. A dor de Maria era tão grande. Os olhos de Maria estavam tão mergulhados em lágrimas, que Jesus estava parado diante dela e ela não reconheceu. E Jesus percebe isso. Jesus conhece a gente na nossa individualidade. Jesus não precisou aparecer para João. Ver o sepulcro vazio foi suficiente. Mas para Maria ele precisou aparecer. E mesmo aparecendo, ainda não foi o suficiente, porque ela não reconheceu. E aí o versículo 15. Disse Jesus: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que fosse um jardineiro, disse: se por um acaso o Senhor levou embora, diga onde foi que o Senhor colocou, que eu levarei. E Jesus disse: Maria. Bastou Jesus dizer o nome, e aí ela reconheceu. Para João, bastou ver o sepulcro vazio, mas para Maria, Jesus precisou chamá-la pelo nome. Jesus precisou falar com ela, Jesus precisou mandar uma mensagem direta, uma mensagem nominal para ela. Jesus não fez não mandou uma mensagem, como é que fala quando você manda, esqueci o nome agora, quando você manda muitas mensagens ao mesmo tempo. Quando você manda muitas mensagens ao mesmo tempo. Jesus não fez uma linha de transmissão. Jesus mandou uma mensagem direcionada. Jesus chamou Maria pelo nome. Por quê? Porque ele sabia que Maria precisava disso. Jesus entende você na sua individualidade. Se para você ver o sepulcro vazio é o suficiente, glória a Deus. Mas se você precisa ouvir Jesus chamar você pelo nome, glória a Deus também, porque Ele também faz isso. E aí a gente avança um pouco mais na história, e lá na frente a gente vai ter Pedro. Pedro viu o sepulcro vazio. Aí a Bíblia vai dizer, a história mais à frente vai dizer que Jesus apareceu aos 12. E aí Pedro viu Jesus. Só que nessa primeira aparição Tomé não estava. E aí depois Jesus aparece de novo, Tomé está lá, Pedro vê Jesus novamente. Mas aí eles vão pescar, estão no mar, pescando. Jesus está lá na areia, eles reconhecem que aquele lá é Jesus na areia. Estou fazendo um resumo da história. Pedro pula do barco, vai nadando para até a areia para correr até Jesus. Jesus está lá com o alimento preparado. Jesus tinha preparado o peixe para eles, e ali eles se alimentam, se confraternizam. E depois Jesus chama Pedro à parte e começa a conversar com Pedro sobre amor e sobre perdão. Se para João foi o suficiente ver o sepulcro vazio, se para Maria foi o suficiente Jesus chamá-la pelo nome, para Pedro só foi o suficiente quando Pedro sentou para conversar com Jesus. E aí quando Pedro senta para conversar com Jesus e eles têm aquele diálogo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Nessa conversa, ele precisou ter uma conversa, ele precisou ter um diálogo para entender a ressurreição. Ele precisou conversar com Jesus. Às vezes, para você, é o suficiente ver o sepulcro vazio. Amém por isso. Às vezes, para você, basta você ouvir Jesus chamar você pelo nome. Amém. Jesus vai chamar você pelo nome. Mas às vezes,
isso não é o suficiente para você. Você precisa sentar e conversar com Jesus. Se é isso que você precisa, tá ok. Ele vai sentar e vai conversar com você. Porque Jesus atende a gente na nossa individualidade. A dor deles era a mesma, mas cada um reagiu de uma forma diferente. E Jesus atendeu a cada um na necessidade que cada um tinha. Tomé foi assim. Maria foi correndo e disse que tinha visto Jesus, que tinha conversado com Jesus. Ninguém acreditou muito nela, ficaram todos meio duvidosos. E aí Jesus aparece para os 12, para os 11, para os 10 no caso, né? Judas já não estava mais presente, Tomé também não estava presente. Jesus aparece para eles, todo mundo vê Jesus, todo mundo olha Jesus com os próprios olhos. E de repente uma nova aparição, uma nova reunião, os 11 estão presentes, todo mundo fala, são 10 pessoas falando para Tomé. Tomé, nós vimos. Tomé, a gente viu com esses olhos aqui, nós vimos. São 10 testemunhos dos discípulos, fora o de Maria Madalena. São 10 pessoas dizendo, nós vimos. E o que Tomé fala? Eu só acredito vendo. E o que Jesus faz? Ah, é? É assim que você reconhece? Então tá bom. Jesus aparece novamente. Tomé, é isso que você precisa tocar? Então tá bom, então toca, Tomé. A dor de Tomé era a mesma de João, era a mesma de Pedro e era a mesma de Maria Madalena. Só que cada um reagiu de um jeito e Jesus atendeu cada um deles na necessidade que ele tinha. Jesus conhece você na sua individualidade. Ele sabe como falar com você. E quando ele fala com você, você entende. Porque ele fala com você do jeito que você entende. Ele não vai falar com você de uma forma aleatória, para você não reconhecer. Ele vai se fazer conhecido de você. Você não precisa se preocupar. Ah, mas como é que eu vou saber que é Jesus que está falando comigo? Não se preocupa com isso, porque Ele sabe o que Ele precisa fazer para ser reconhecido por você. E Ele vai falar com você exatamente do jeito que você precisa ouvir. E a gente ainda tem mais uma, que são os discípulos em Emaús, né? Lá em Lucas, no último capítulo, fala que 2 discípulos caminhavam em direção a Emaús. E aí Jesus se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Os discípulos ficam impressionados porque aquele homem que apareceu ali não sabia dos últimos acontecimentos. E os discípulos começam a explicar para o próprio Jesus o que tinha acontecido. E aí eles chegam ao destino final, chegam a Emaús, convidam Jesus para entrar. Jesus entra, senta. E ali na hora ali do alimento, Jesus pega o pão e parte. Na hora que Jesus parte o pão, os 2 discípulos reconhecem. Para aqueles 2 discípulos, não bastou uma longa conversa. Para Pedro, bastou uma conversa. Para aqueles 2 discípulos, não. Aqueles 2 discípulos precisaram ver Jesus partindo o pão. Quando ele viu uma ação de Jesus, quando eles viram Jesus partindo o pão, eles reconheceram. E aí Jesus sumiu da frente deles, eles ficaram, era Ele, só Ele parte o pão assim, só Ele faz essas coisas. Existem coisas que só Jesus faz, e quando Ele faz, você reconhece, porque só Ele faz isso. E esse foi o partir do pão, e eles começaram a conversar. Você não sentiu alguma coisa queimando dentro de você? Era Ele. E para esses 2 discípulos caminhando até Emaús, eles precisaram ver Jesus partindo o pão. Todos eles sofriam a mesma dor. Eles sofriam a dor da morte. Até então, a morte de Jesus. Jesus tinha se entregado à morte. Eles viram Jesus sendo crucificado. Eles viram Jesus tendo os pregos cravados nas mãos, subindo na cruz. Eles viram o sofrimento, eles viram a coroa de espinhos. Eles viram o último suspiro. Eles viram Jesus dizendo, está consumado. Eles viram tudo isso. Eles viram Jesus
sendo descido da cruz, eles viram Jesus sendo colocado ao sepulcro, eles viram a pedra rolando, fechando o sepulcro, eles viram tudo isso, e todos eles sofriam muito, e cada um reagiu de uma dor. Todos nós passamos por dores na nossa vida, e a gente reage à dor, à perda, ao luto, de formas diferentes. Às vezes a gente ouve alguém contando alguma coisa triste para a gente, e a gente às vezes numa palavra de consolo diz: eu imagino o que você está sentindo, mas na verdade não. Sabe por que a gente não consegue imaginar? Mesmo que a gente já tenha passado por uma dor parecida ou por uma perda parecida, porque a gente não sente igual. A dor da perda, a dor do luto, a dor da doença pode ser semelhante, mas a gente reage de forma diferente. Então, uma dor nunca é igual a outra. Então, eu nunca sei, eu não posso dizer que eu imagino ou que eu sei o que você está sentindo, porque eu não sei. Só que Jesus sabe. E Ele fala com você exatamente do jeito que você entende. Você não precisa se preocupar: será que eu vou entender Jesus? Será que quando Ele falar comigo eu vou saber que é Ele? Jesus não é um enigma. Ele é a pessoa mais simples que eu já ouvi falar. Ele vai falar com você de um jeito que você vai entender, e você vai saber que é Ele. Se bastar o sepulcro vazio, você vai ver o sepulcro vazio. Se você precisa ouvir o seu nome sendo falado por Jesus, você vai ouvir. Se o que você precisa é tocar, você vai tocar. Se o que você precisa é ver Ele partindo o pão, você vai ver Ele partindo o pão. Se você precisa sentar para conversar, para trocar uma ideia com Ele, Ele vai fazer isso com você, porque Ele vai atender você exatamente na sua dor e do jeito que você vai reconhecer. Amém? Eu queria chamar já o louvor para ir se preparando aqui. E quero dividir com vocês uma coisa que eu aprendi. Eu gosto muito, quem já me viu pregando aqui, eu sempre falo que eu amo história. E há um tempo atrás eu estava estudando um pouco da cultura judaica. E tem uma coisa nessa passagem que ela traz uma revelação que é uma revelação muito clara, muito óbvia para as pessoas daquela época, e talvez tenha sido por isso que João apenas precisou ver o sepulcro vazio para crer. A história da cultura judaica, pode ficar em pé, por favor. A história da cultura judaica daquela época, ela diz, cultura de casamento, a cultura do casamento naquela época. Ela acontecia da seguinte maneira: os casamentos, na maioria das vezes, eram arranjados, né? Os pais de ambas as partes, os pais do noivo, os pais da noiva, davam os seus filhos em casamento. E era costume que os pais do noivo levassem o noivo até a casa da noiva para, enfim, se conhecerem. E eles se conheciam, conversavam, tinha aquele primeiro contato ali um com o outro, contato entre as famílias, contato os dois, eles conversavam, eles batiam aquele papo, eles participavam daquela comunhão. E a história conta que quando o noivo ia embora, ele deixava na casa da noiva um lenço branco, dobrado, guardado, escondido em uma parte da casa. E aí, quando o noivo ia embora, a primeira coisa que a noiva fazia era correr pela casa, procurando pela casa se o noivo tinha deixado o tal do lenço branco. Por quê? Se ela achasse o lenço branco, significava que o noivo tinha gostado dela e ia voltar para levar com ele. Então, ela botava
rolava a casa abaixo, querendo saber onde é que estava o lenço branco, onde é que estava aquele lenço branco. Quando ela achava, ela vibrava. Ela ficava feliz, ela pulava, porque ela sabia que o noivo a amava e que o noivo ia voltar para buscá-la. E aí a gente volta lá no versículo... Vamos voltar aqui no versículo 5. A partir do versículo 5, a Bíblia fala assim, João 20. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Olha como Jesus sabe conversar com a gente. Ele falou que voltaria, e ele usou a cultura do casamento para falar. Ele deixou o lencinho dobrado à parte. Os discípulos viram o lencinho dobrado. Sabe o que isso significava? Que o noivo tinha amado a igreja e que ele ia voltar para buscar. Isaías 51, 3 fala assim: Eis que o Senhor confortou Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden. Ele transformará a sua solidão no jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela. Ações de graça e som de música. Música, música. É o som de música. Não me deixarás jamais.